dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente, um podcast que é uma parceria com o curso de Psicologia com Publicidade e faz parte do grupo de extensão Movimente. Eu sou apresentadora aqui hoje e estou aqui para apresentar comigo o Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo, aluno de Psicologia do terceiro semestre. E agora há pouco gravamos o meu filme favorito. E agora meu top 5 filmes favoritos da minha vida é esse. Então eu tô muito feliz de estar gravando mais um aqui. Ai, eu não tô gostando, porque essa temporada é pra ser sobre mim, Eduardo, não é pra ser sobre você. Brincadeira. Esse dia foi feito pra mim. Se quem assistiu os outros episódios é porque eu estou no 9º semestre de Psicologia. Um minuto de silêncio pro velório, que é se formar. E essa é a minha última temporada gravando, estando aqui, né, enquanto apresentadora principal. E aí depois eu vou passar a escritura pro Eduardo do podcast. E a gente tá nessa vibe de despedidas. E eu fiz essa temporada sobre filmes que eu gosto, filmes de romance, de drama. E estou chamando convidadas muito especiais pra estar aqui comigo. E aí agora os filmes estão sendo os filmes que o Eduardo gosta. E aí, enfim. Mas acho que é muito bom também, porque dá um gás, né? Dá uma vontade de vir aqui conversar. Sinal que a gente tá conectado, então, Sim. também. Não, o inconsciente coletivo deste movimento é um negócio fora de base. Ele rege o podcast. Jung explica. Jung explica. A parte, a gente aqui, né, no nosso papo, e as convidadas olhando a gente bem assim, que povo maluco. Está aqui também comigo a Mafer, aluna de publicidade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda e estou no 7º semestre de Publicidade e Propaganda. E eu também chamei hoje uma amiga minha, né? Então tá vindo aí vários convidados especiais. Estou chamando minhas amigas do coração, que fazem parte, acho que de toda a minha história de vida. Acho que cada parte da minha identidade tem um pouquinho de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. E hoje eu trouxe uma amiga que é muito especial pra mim, que a gente virou amiga no acaso, mas a gente construiu uma amizade muito linda juntas, que é a Laura. Oi, gente, meu nome é Laura, eu faço engenharia de produção e é um prazer estar aqui. Eu acompanhei todo esse processo da Aninha desde quando ela entrou no Movimente e eu tô com muito orgulho de estar aqui, de como tudo é feito, tô muito feliz e, enfim, somos amigas há muito tempo, de um jeito, igual ela falou, de um jeito muito improvável, que a gente criou um laço muito profundo ali de amizade. E, enfim, eu tô muito, muito feliz de estar aqui. E enchi muito o saco dela pra estar aqui também, tá? Sim! Nossa, no episódio que foi a Maria Clara e a Letícia, eu deixei muito claro, gente, elas estão aqui, porque se eu não fizesse esse podcast com elas, eu acho que elas me faziam repetir o 5º ano. Sim. Pra elas voltarem aqui. Exatamente. Então, foi assim, quase que ou você faz com a gente ou você não forma. Exato. E aí, coisa que também quando você traz, assim, que a gente da gente ser amiga há muito tempo e você acompanhar o processo, acho que isso também é muito legal, porque você me viu entrar no movimento, participou das exibições presenciais, que é uma outra parte do projeto, me viu criando o podcast, ter vontade de ter isso aqui, e agora tá aqui encerrando, então acho que não podia ser mais perfeito. Ai, eu amo. O filme de hoje, a gente escolheu um filme, então, que também tem a ver com a Laura, né? Que eu tô fazendo esse filme sobre as pessoas que eu gosto. Que acho que é o filme, os seus filmes favoritos? Sim, assim, eu sou péssima pra escolher uma coisa favorita. É impossível pra mim. Mas é um dos. Um dos seus filmes favoritos, que é La La Land. Então, o filme acompanha a história de Mia, uma jovem atriz que sonha em conquistar espaço em Hollywood, e Sebastian, um pianista apaixonado por jazz que deseja abrir seu próprio clube de música. Em meio à correria e às frustrações da cidade de Los Angeles, os dois se encontram e constroem uma relação marcada por afetos, sonhos e pela busca intensa de realização profissional. Misturando romance, música e dança, o filme cria uma atmosfera nostálgica, inspirada nos grandes musicais clássicos, ao mesmo tempo em que apresenta um desafio da vida adulta, das escolhas e dos caminhos que tomamos para alcançar aquilo que desejamos. Com uma fotografia vibrante e uma trilha sonora marcante, La La Land fala sobre amor, ambição e sobre como nem sempre os sonhos e os relacionamentos conseguem caminhar juntos. E eu acho que pra mim, infelizmente, o que marca La La Land era pra eles terem ganhado o Oscar. Não foi isso que abriu? Fiasco, né? La La Land subiu todo mundo no palco do Oscar e aí vem e fala, tá errado, gente, é Moonlight, né, que ganhou. Então eu acho que isso também marca, mas eu acho que só o fato de ter sido muito premiado no Oscar, né? Tá ali como um filme pra concorrer a um dos melhores filmes. E ser um musical, eu acho que mostra a profundidade que esse musical consegue alcançar. E eu acho que eu queria começar
não assim se vocês assistiram pela primeira vez, que é normalmente como eu começo, mas quando vocês assistiram, o que mais marcou, assim, no filme pra vocês? Porque pra mim marca que, querendo ou não, é uma crítica escancarada ao que Hollywood e Los Angeles está virando hoje em dia, né? Uma coisa meio assim, o jazz, né, um estilo musical meio que morrendo pra ser substituído por uma coisa que vende, a dificuldade da Mia entrar nos filmes, e pra mim um paralelo muito importante, assim, ela começa a fazer audições com pessoas que desrespeitam, que tratam ela mal, e o papel que ela consegue, ali, o primeiro papel que ela consegue, que decola a carreira dela, é quando ela vai fazer uma audição que as pessoas tratam ela bem, respeitam, assistem à audição dela, né? Então eu acho que é uma crítica, pra mim, não é nem disfarçada, é escancarada de Hollywood. Nossa, Você não perguntou, mas eu vou responder essa pergunta que você sempre faz. Antes, eu só havia assistido esse filme uma vez, e eu acho que até em uma outra gravação eu até brinquei que é meu filme de terror favorito. Porque quando eu assisti, cara, sem sacanagem nenhuma, me mudou como pessoa, assim. Eu acho que existe o meu antes O e primeiro depois desse trauma. filme. Foi um trauma, Ai, mas eu acho que não foi nem um trauma, eu acho que foi uma coisa muito boa, porque eu não esperava. Eu sabia que era um musical, sabia que abordava a questão do romance ali, mas só isso que eu sabia. E quando eu acabei o filme, eu estava igual uma criança, chorando. E, cara, agora respondendo a sua pergunta, o que mais me marca nesse filme, eu acho que é tudo. Porque eu acho que é tudo tão bem feito, tão bem trabalhado, tão bem construído, assim. E é um projeto que depois eu sempre vejo, curto, compartilho tudo que tem sobre La La Land, porque eu acho esse filme completamente genial, assim. Porque, curiosidade, inclusive, esse filme é do Damien Chazelle, que é o nome do diretor, se não me engano. E o filme dos sonhos que ele queria fazer era La La Land, mas ele não tinha condições pra fazer esse filme. Então ele fez um filme pouco conhecido chamado Whiplash. Nossa, pouco conhecido, eu conheço esse filme, é Exatamente. bem conhecido. Pouco conhecido, entre aspas. E aí ele conseguiu, de fato, fazer o filme que ele almejava fazer. E se a gente for parar pra pensar, ambos os filmes falam sobre a questão da ambição e como o que você tem que fazer, abrir mão pra chegar no topo, de fato, que é o que você almeja, né? Então, acho que, assim, esse filme, pra mim, é sensacional. Pra mim, é cinema. Absoluto Cinema. cinema. Também é meu filme de terror favorito. E assim, eu acho que eu tenho duas perspectivas, assim. Da primeira vez que eu assisti, eu já assisti algumas vezes, não foram milhares, porque eu tenho medo de estragar, enjoar. Então eu assisti, acho que umas 4 vezes por aí. Nada é mais a Laura do que essa frase, gente. Eu morro de medo de estragar o filme. E aí eu falo, não, dessa vez eu não vou chorar. E aí eu vou lá e choro, me debulho em lágrimas. Mas a primeira vez que eu assisti um pouco mais nova, eu acho que eu não sabia o que esperar, né? Porque eu fui, assim, sem nenhum spoiler, sem nada. E eu até demorei pra assistir La La Land. E aí, eu acho que a minha primeira reação, assim, que eu tive foi frustração. Tipo, como assim eles não estão juntos e acabou o filme? Eu acho que assim, foi o meu foco ali, né, nessa primeira vez que eu assisti, foi isso. Como assim eles não estão juntos? Assim, pra mim foi o pior, não o pior filme, né, mas o pior final de filme possível. Eu falei, não, isso não existe. Na minha cabeça, eles vão ficar juntos e é isso. Depois fui assistindo mais vezes, porque eu gostei demais do filme, e aí entra a parte que mais me toca, assim, que acho que mais me faz chorar, que é essa questão de sonhos, né, e ambição e tudo mais. Então, eu acho que o que mais me marca é isso, como os dois se impulsionam muito, mas chega uma hora que, pra dar certo um sonho, assim, muito íntimo deles, não tem como eles ficarem juntos. E assim, apesar de ser frustrante, é uma coisa muito real. E eu acho que é a coisa que eu mais gosto de La La Land, que é um filme muito real, que assim, quando chega ali no final, né, e eles não estão juntos, não tem volta, e não tem por que voltar, sabe? Não tem por que eles... ela já tá ali, né, com a família dela, e ele... a gente não sabe, né, se ele tá com alguém ou não, mas assim, ele... tendo realizado o sonho dele, já não faz mais sentido, assim. E eu acho que uma parte que mais me toca é essa parte de realizar sonhos e como é difícil virar adulto e encarar escolhas de adulto, sabe? Sim. Foi minha primeira vez também. Eu sinto que tá muito recente, é que eu acabei de assistir o filme. E, assim, eu já tinha visto vários cortes dele na internet e eu já tinha pensado assim, preciso assistir. Deve ser muito legal, porque eu sempre assistia um trechinho do final dela entrando no SEBS
E aí eu ficava pensando, nossa, sobre o que será esse filme? E aí quando eu comecei a assistir, eu fui caindo na real de que eu estava assistindo aquele filme. E aí eu fiquei pensando, cara, eu queria ter assistido esse filme com mais calma. Porque foi tanta coisa pra digerir que eu ainda tô digerindo e pensando, cara, que loucura que foi essa? Porque, assim, pra pensar em uma parte que eu gostei mais, ou que me chamou mais atenção, é até um pouco difícil, porque a forma que eles se conheceram, a forma que eles vão se encontrando durante o filme, e aí eles entram em um relacionamento, se impulsionam muito nas questões do sonho, e do nada tudo desaba e do nada aparece já outra cena e ela tá com uma família. E é muita coisa pra assassinar. E a gente fica tipo, nossa, eu queria ter assistido com mais calma. Sim. Eu acho que é um filme que, o final, pra mim, eles enfiam uma faca. Aí eles voltam no tempo como se tudo tivesse dado certo. Aí eles giram a faca no seu coração. Aí volta pra ela querendo ir embora do Sebes. Eles tiram a faca e falam, e agora é isso. Isso que é Oscar, gente. O Oscar é assim. Durma E eu com acho que existem 2 filmes que causam essa sensação que você falou. Eu assisto, eu falo, gente, eu tenho que até digerir, porque em 2 horas eu vi musical, gente trocando de roupa, gente brigando, aí eles lá no espaço dançando, e aí eles, meu Deus, sapateado, e não sei o que, e agora eu tô triste. Eu acho que é La La Land e aquele filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme, você fala assim, peraí, primeiro você tá assim, ai, que engraçado, né? Várias versões da música. Depois você tá, puta que pariu. O que eu acabei de assistir aqui? O que é isso que eu tô sentindo? Eu não sei explicar, mas tem um donut lá, preto, que é alguma coisa muito esquisita. E eu acho que é isso. É um filme que você fala, gente, eu tenho que digerir. Sim. Eu tenho que assistir com calma, eu tenho que reassistir. E é um filme também que acho que causa... Até isso que você falou. A primeira vez que você assiste, você fala... Eu vou viver em negação. Eu acho que é um filme que te convida até ao luto, né? Você vai passar pelos 7 estágios do luto. Primeiro você vive a negação. Isso não aconteceu, isso não aconteceu. Eles estão juntos. Em algum lugar eles estão juntos. E depois você assiste e você fala, ainda bem que eles não ficaram juntos. Porque não tem... Tipo assim, é insustentável, né? E até o jeito que eles terminam mostra isso, né? Não tem como você sustentar um relacionamento que duas pessoas vão ter vidas opostas, diferentes. Até o jeito que eles são ambiciosos são diferentes, né? Porque ele é ambicioso e ele não consegue nem trabalhar com outra coisa a não ser aquilo que ele gosta, que é a música. E quando ele começa a trabalhar e ganhar muito dinheiro, aí ela também fala, não, peraí. Você tem que trabalhar e ganhar dinheiro, mas também nem tanto dinheiro com uma coisa que você não acredita. Então, eles têm até uma visão de ambição muito diferente, né? Uma coisa que eu penso muito, né, com esse filme, nessa questão de ambição e os sonhos e tudo mais, é como é importante também você valorizar os seus sonhos, porque a gente vê duas coisas muito opostas ali, né? O sonho da Mia é ir pra virar uma grande atriz, ser conhecida e tal, e ela teve que mudar de país para isso acontecer. E o dele, do Sebastian, é montar um bar na cidade que ele mora e viver ali, sabe? E viver disso, viver do jazz. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Nossa, será que... Isso foi um dos pensamentos, né, que eu tive na primeira vez que eu assisti o filme. Nossa, mas por que ele não monta um bar lá, então, onde ela mora? E aí ia dar tudo certo. Mas não era esse o sonho dele, sabe? E assim, como... Na minha percepção, sonho é tudo aquilo que te tira da sua zona de conforto, independente do que seja. E que demande um planejamento também, tudo mais, para você alcançar. Então, às vezes, o que a gente pensa que... Por exemplo, às vezes o sonho de alguém é morar numa cidade a 1 hora de distância. Nossa, mas isso é muito mais fácil do que você mudar de país. Só que ainda assim é o sonho daquela pessoa, sabe? E ela não tem que se privar de sentir aquilo, mesmo que seja algo mais simples na visão de outra pessoa, por ser um sonho diferente e tal. Então, isso é uma coisa que me toca muito, né? Porque, querendo ou não, o sonho do Sebastian era aquele e o da Mia era totalmente diferente, muito por isso eles não conseguem ter essa sintonia. E mesmo assim eles seguem, sabe? Então isso é uma coisa que me toca muito, que novamente é muito real, né? Uma escolha, um filme muito de escolhas adultas, sabe? Uhum. Eu acho muito bonito isso que você tá falando, porque, cara, eu acho como essa questão da ambição, do almejar, mas também de como, por mais que eles se amassem tanto,
esse amor também não cabia naquele momento ali, porque não poderia perpetuar mais do que a minha própria vontade, sabe? Eu acho muito interessante como desde o início do filme isso já é trabalhado, porque na primeira música é Somewhere in the Crowd, acho que é o nome da música, né? E já é um spoiler do que o filme quer falar, que é uma relação sobre um homem e uma mulher, que eles se apaixonam e mostram uma visão diferente de mundo um para o outro. Eu acho a questão da teoria das cores, não sei se todo mundo já viu desse filme, eu acho isso, assim, fantástico. Como o vermelho e o azul estão sempre presentes no filme, em todas as cenas, ou os personagens estão vestidos, ou em algum lugar do ambiente tem isso, e representa tanto a questão da ambição de ele ou ela estar almejando isso, e o azul, né, o vermelho, também representam que eles ainda não chegaram lá, eles ainda estão, não na zona de conforto, né, mas nessa zona de desespero, de certa forma, de ainda não chegar, né. E eu acho muito interessante ter uma fala, que eu reassistindo pra gravar esse episódio, que quando eles estão procurando o carro, o Sebastian fala assim pra ela colocar a chave no pescoço, aí ele fala assim, você vive menos, mas você chega mais rápido onde você quer. E eu acho que isso mostra muito como a visão dele, enquanto, tipo, ele tinha a ambição ali, ele faria o que fosse preciso pra chegar lá, e é isso, ele era muito metódico e tal. E ela não, ela era muito livre, e ela, sabe? E ele também mostra, e ao mesmo tempo que ele aprende muito com ela, de, tipo, não ser tão quadrado assim, acontece isso da outra parte também, né? Porque acho que até no começo do filme, assim, quando ele entra na Warner Bros., ali onde ela trabalha, né? Ele convence ela, acho que a fazer um teste, alguma coisa assim. Depois, no final do filme, isso também acontece. E ele fala assim pra ela, acho que o meu papel aqui já se cumpriu. Então, tipo assim, o filme, desde o começo, tá colocando na sua cara, assim, olha, eles estão presentes na vida um do outro pra, sabe, pra outras coisas além do amor, mas pra transformar a vida daquilo de uma forma, assim, que, cara, quando eles terminam o namoro, eles falam que eu sempre vou te amar. E uma vez eu escutei uma frase que isso me marcou, assim, me marca até hoje, que quando eu reassisti eu lembrei dessa frase, que é que muitas vezes o amor não morre, mas ele se transforma. E, de certa forma, eu acho que o amor deles não morreu, mas se transformou em algo novo, algo diferente, assim. E não à toa, no final do filme, eles não ficam tristes, eles não, né, correm até um outro, não, eles sorriem e acaba o filme. Sim. Eu acho isso muito lindo, é muito real. Eu acho que o que mais me pega é esse final, onde tudo passa, né, acaba passando aquela cena de e se acontecesse isso, e aí do nada acaba e eles sorriem um pro outro. Eu acho que, querendo ou não, é um carinho tão grande que eles têm um pelo outro, que a gente vai criando, tipo, na nossa cabeça que, nossa, eles têm que terminar junto. Mas são sonhos diferentes, querendo ou não, eles tinham uma parceria, sim. E eu acho que isso fez total diferença no filme, porque fez a gente criar uma expectativa muito grande e pensar que, às vezes, a gente precisa, sim, de uma parceria, mas que nem sempre essa parceria vai ser romântica. E que, às vezes, mesmo que seja romântica, nem sempre vai ser, assim, até o fim. Porque cada um tem que seguir o caminho que quer. E é isso. Acho que eu vou fazer uma citação que, às vezes, eu faço, que é da Taylor Swift. E eu só não posso fazer uma temporada sobre ela, porque eu acho que nem eu assistiria, vamos ser sinceros. Mas tem uma música que ela fala, né? De todas as garotas que você amou, fez o rapaz que você é hoje pra eu poder amar. Então, eu acho que tem um pouco isso também, né? A Mia é aquela pessoa do final que casa com aquele homem porque ela conheceu o Sebastian e viveu aquela história com ele, né? E acho que até quando ele coloca o nome do lugar é o Sebs, né? Que ela bate o olho e vê que é o que ela fez e que na época ele não gostou e ele falou que tinha que chamar outra coisa, não sei o quê. Eu acho que é isso, tem momentos na vida que a gente tem que se distanciar de algumas coisas pra aceitar outras, né? E no caso deles ali é triste, gente, mas acho que é um triste adulto, assim, no momento da sua vida, você vai, nossa, eu falava isso pra tal pessoa, não sei o quê, e aí, sei lá, uma pessoa aleatória no shopping fala a mesma coisa pra essa minha amiga, e agora ela tá escutando essa pessoa aleatória do shopping. Entendi a indireta. Mas é isso, assim, às vezes a gente precisa tomar um distanciamento da pessoa, do problema, da situação, vir uma pessoa de fora pra você aceitar, né? E no caso ali foi, pra mim, isso é
é representado pela questão dos SEBs, né? E eu acho que eu gosto da teoria das cores no filme no sentido de contar uma história. Existe a narrativa ali do filme e as cores estão contando uma história à parte também, né? Eu acho isso muito bonito. Pode falar. Pode falar você. Tem uma outra análise que eu vi há um tempo atrás e eu até queria encontrar pra assistir de novo. Eu vi no TikTok, assim, mas nunca mais encontrei. Que é da minha música favorita, que é... Eu não sei falar em inglês o nome dessa música, mas é o tema. A música tema do... Aquela... Só tem o pianinho, né? Aquela música, a gente começa a tocar, eu já começa a chorar. E toca no filme inteiro, né? Inclusive, uma outra cena que me marca muito é quando a Mia tá ali no restaurante com o namorado, sei lá o que ele era dela, e aí com outras pessoas, e começa a tocar essa música e ela corre. Nossa, aquela cena me dá uma sensação de liberdade, assim, de, nossa, eu preciso sair disso aqui. Eu acho que ela corre pra ele no momento, mas também naquela hora, e é o que faz sentido, mas em algum momento também eles correm um do outro, e é o que faz sentido, né? Mas eu vi uma análise sobre essa música, e aí... esse toquezinho dela vai e volta, que representa muitas tentativas que eles têm, sabe? Então isso eu acho muito tocante. E aí, quando eles estão em momentos bons, então, por exemplo, quando aparece o e se, né? Então, como seria se eles tivessem ficado juntos? Toca essa versão da música, só que com eu não sei falar em termos musicais, tá? Mas uma coisa mais aberta. Então, começa o tom é mais alto, O tom é né? mais alto, sim. Começa a ser um tom, tipo, parece que deu certo, sabe? Uhum. E quando são momentos tristes, assim, do filme, que eles estão tentando, essa música vai e volta. Então é uma coisa que me toca muito, inclusive é a minha música favorita do filme. Enfim, eu acho isso muito legal, que não só nas cores eles representam a relação ali deles e o crescimento deles, mas também nas músicas. Eu acho que a cena que marca isso da música que você falou né, eu acho que finaliza essa música ser também uma narrativa à parte no filme, é quando ele tá naquela sessão de fotos daquela banda que ele faz parte, e aí ele tá meio pra baixo, assim, né, tirando a foto, e aí o cara fala, toca alguma coisa aí, e aí ele faz o negócio do piano, bem, tipo assim, triste, e depois disso ele já tem a briga e terminam. Então, acho que isso também, né, mostra tanto que essa música faz parte do filme. Quando eu fui assistir esse filme, eu fui assistir com meu namorado e eu falei pra ele assim, é um musical que as músicas fazem sentido, não é assim, do nada o povo começa a cantar. Só que é do nada, assim, eles estão assim, aí começa aí ele, não é do nada não, né? Eu falei, não, mas é porque a música também faz parte, né? Não é tipo assim, sei lá... High School Musical, que os caras jogam basquete, né? Que você falou do High School Musical, os caras jogam basquete e do nada eles começam a cantar na quadra. Tipo assim, eles não são músicos, mas eles começam... Mas no caso do filme, eles são artistas, eles são músicos, né? Então, assim, a música não faz parte só da narrativa por ser um musical, né? Igual em Wicked, faz parte da narrativa por ser um musical. No filme, eles são músicos também, ele não entendeu essa parte. Mas eu acho muito legal isso no filme, em La La Land. Que tem essas horas que é proposital. No caso desse filme é proposital. Do nada o povo começa a cantar e ser muito cinematográfico e troca de look e não sei o quê. Porque faz muita referência aos musicais clássicos e a filmes clássicos de Hollywood. Mas tem hora que a música ela entra como parte da narrativa mesmo, né? Eles têm uma banda, conta uma história. Então eu acho que isso assim... Gente, La La Land ele é um filme que cinematograficamente falando... É uma obra de arte, tipo assim, as músicas, as escolhas de cores, o cenário. Gente, eles conseguiram colocar um CGI, não ser tosco, né? Aquela hora que eles estão no planeta. Eu chamo de planetário. Observatório. Planetário. Eu também chamaria. Planetário. Eles começam, e aí eles estão lá, e aí é um CGI, né? Que eles estão no espaço. Gente, até o CGI nesse filme é bonito. Como que eles fazem isso? Eu acho que essa questão das músicas que você trouxe, eu acho que é muito legal. Porque acho que a música nesse filme, ela é uma ferramenta para contar a história. Porque se você pegar a letra agora e só ler a letra, é a história do filme. É exatamente o que estava acontecendo naquele momento, é o que está sendo cantado. E a questão das cores, eu acho que é muito bonito, principalmente a questão do vermelho e do azul, como eu falei, que estão muito presentes ali, e que se combinadas é o roxo. Que é o que representa os dois, tanto que a cena final do filme é eles cobertos pelo roxo, né, vamos falar assim. Mas um ponto que me acho muito interessante também é quando aparece o verde e o branco nesse filme.
Porque a Porque é todo momento, quando eles estão. Quando eles estão em sintonia, tem muito a questão do vermelho, do azul e do roxo, como eu falei, né? E quando eles têm aquela briga do jantar, eles estão num fundo verde, eles estão num tom totalmente contrastante com o amor deles. Então você já percebe que, pô, eles não estão em sintonia mais, tem algo errado. E eu acho muito interessante essa cena do planetário que você falou, porque em vários momentos nessa cena do espaço, o fundo é verde. Então, e aí eu acho muito engraçado que até na internet tem um meme disso, né? Que nessa cena, quando acaba, eles dão um beijo, encerra. Aí fala assim, e acabou o filme aqui, pessoal, não precisa assistir mais. Depois daí, Acaba, pode subir os créditos. E eu acho muito interessante porque nessa cena, o fundo em vários momentos é verde. Então o filme tá te avisando, tipo assim, olha, tá tudo lindo, tá tudo muito bonito aqui, mas vem aí. não vai dar certo. E a questão da maturidade, né? Como saber lidar com isso. Tipo, não era pra dar... em teoria tinha tudo pra dar certo, mas também não ia dar certo, porque eles tinham ambições diferentes, sonhos diferentes, vontades diferentes. E eles tinham até personalidades diferentes, se a gente for parar pra pensar. E aí, quando aparece esse verde, você já toma isso, né? E aí, quando aparece a cena do E se, eu acho muito interessante que você trouxe, que sobe o tom da música, e a cena é praticamente toda em branco. Porque a gente vê que é uma cor que não, em nenhum momento do filme predominou. Então é só imaginação. Porque é tudo que poderia ter acontecido, mas não é, porque não é real. Porque o branco, ele representa todas as cores. Então, naquele momento, podia ser tudo lindo, mas não era de verdade, né? Então, eu acho isso fantástico. Fantástico. É pior que eu quase acreditei. Por um momento eu falei assim, não é possível. Aí eu fui vendo e eu vi que, tipo, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer, não é. E aí, tipo assim, 2 jeitos de você assistir La La Land. O jeito feliz, na hora que fecha, você fecha o seu computador, vive sua vida como uma pessoa... Sabe aquele meme que é um ônibus, aí tem um carinha que tá vendo a paisagem muito feliz, é a pessoa que não assistiu o final de La La Land, é a pessoa que tá depressiva que assistiu o final desse filme. E eu acho que, até pra encerrar a nossa conversa, a Laura trouxe uma coisa muito bonita sobre sonho, né? Que é isso, sonho é essa coisa que você vai viver, é uma coisa que tem a ver com você, com a sua história, né? Que a gente consegue agarrar na vida pra viver um sonho, né? Porque ou você vai ter que abdicar de alguns, ou você vai ter que abdicar de coisas pra agarrar esse sonho, né? Então, eu acho que a mensagem do filme, em vários momentos, é essa, né? E eu acho que traz de um lugar muito legal, que é você ser artista. Porque eu acho que o ser artista vem muito como um sonho, né? Porque hoje não é uma coisa valorizada financeiramente, né? É difícil, tem seus momentos. Então, você tem que viver aquilo como um sonho mesmo, como às vezes até um devaneio. Você tem que ver o irreal de vez em quando. Então, eu acho que o filme traz isso muito bem. E eu acho que no final eu fiquei assim, gente, eu pergunto qual que é o musical favorito. Músicas favoritas já falaram aqui, não vou nem perguntar. Que eu queria fazer uma pergunta final. Aí agora me veio assim, um sonho que você tem na vida. Então eu vou deixar aberto. Quem quiser falar o musical favorito, quem é dos musicais fala. E quem quiser falar sobre sonhos, ou o que é pra você hoje sonho, um sonho que você já realizou na vida que te marcou muito, ou se tem um sonho que hoje você vê que você ainda tá batalhando pra conseguir. Acho que eu vou deixar em aberto, porque eu não sei. Nossa, que difícil. Eu acho que, respondendo a pergunta do sonho, então, eu acho que há muito tempo, e ainda é meu sonho, eu acho que é me formar na faculdade. Eu acho que por ser a profissão, né, o curso que desde muito tempo, assim, é algo que eu desejo e está sendo do jeito que está sendo hoje, eu fico muito feliz, assim, e muito realizado, sabe? Então, acho que meu sonho, que eu quero viver de me formar, mas já estou vivendo de certa forma, eu acho que seria esse. Então, acho que eu vou trazer de um sonho. Nossa, eu tenho inúmeros sonhos, assim, todo mundo imagina, mas eu vou trazer de um sonho que eu já realizei, que foi ter mudado de cidade para fazer faculdade. E eu quero trazer, justamente porque a Aninha teve muita participação em tudo isso. E eu vejo que, assim, é como se ela fosse meu Sebastião ou minha Mia, assim, em todo esse processo, porque a gente se separou, tô morando em uma outra cidade e tal, mas como foi importante durante todo esse processo eu ter alguém que me apoiasse, estivesse ali por mim, igual os dois, né, foram ali um pelo outro.
Porque, igual eu falei, apesar de ser um sonho simples, né? Muita gente faz isso, tipo, muda de cidade. Eu nem mudei pra tão longe também. Mas é muito difícil, né? Deixar as coisas pra trás. Depois que eu passei na faculdade, fiquei 6 meses chorando, vindo aqui na Facef ficar caninho o dia inteiro. Porque foi muito difícil deixar minhas amigas, deixar tudo pra trás e ir pra uma cidade que eu não conhecia ninguém. Não ia conhecer ninguém na faculdade e tal. Morar sozinha. Então, isso foi... acho que a primeira escolha de adulto que eu tive que fazer, que teve consequências tão grandes, né? De ter que deixar tanta coisa pra trás pra seguir um sonho. Então, acho que também muito por isso o La La Land me toca dessa forma, porque eu meio que tive que fazer essa escolha, sabe? E assim, não foi fácil, mas eu tô vivendo, né? O meu sonho e eu não mudaria nada. E igual a gente vê no final, né? Eles fazem essa escolha e se veem muito felizes. Só que quando vai fazer a escolha é muito difícil. Então, assim, estar agora quase me formando, eu tô no 9º período já do meu curso, e ver como foi difícil, talvez eu tivesse desistido em algum momento. Eu tava quase, assim, falei, não vou. E aí, que bom que eu não desisti, que eu tive pessoas pra me apoiar. E, enfim, é isso. Eu acho legal essa questão de apoio. Um dos meus sonhos sempre foi fazer faculdade, principalmente aqui na Facef. Quando eu era muito mais novinha, eu vinha muito aqui com a escola e o lugar que eu mais adorava era o SET. Sempre foi. E aí veio a pandemia, eu entrei na ETEC e aí foi passando tanta coisa, fui da primeira turma de marketing e aí eu fiquei tipo assim, e eu entrei de cabeça, nem sabia o que eu queria. E aí quando eu fui... De início, teve aqueles pensamentos de tipo assim, nossa, será que isso dá certo? Aí quando veio a pandemia, eles falaram, não, realmente agora agora dá certo. E aí, quando eu fui finalizar, eu não sabia se eu fazia publicidade ou propaganda. E pra mim decidir tudo isso foi bem cruel de início, porque eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer e não vai dar em nada, não vou conseguir seguir carreira. E dá um desespero, e aí eu falei pra minha mãe, porque minha mãe chegou e me perguntou o que eu queria fazer. Aí eu virei pra ela, quando eu falei, ela falou assim, não, você não vai fazer isso não. Não vai fazer isso, não é isso que você gosta, vai fazer o que você gosta. Pelo menos você vai estar fazendo o que você gosta. E eu acho que isso me fez pensar tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, então eu vou fazer na Facef. Ah, Maria, mas é caro. Eu peguei e fiquei tipo assim, eu dou um jeito, vou dar um jeito, não importa. Eu começo a trabalhar, dou o meu jeito, me viro. E aí foi assim, né? Comecei a trabalhar, fui pagando a minha faculdade, comecei a faculdade, fui mandada embora. E aí veio aquele medo de tipo, nossa, se eu não conseguir um outro emprego agora, eu não vou conseguir me manter na faculdade. E aí foi passando o ano, consegui serviço na outra semana, e assim foi. E aí eu meio que entendi que se eu realmente queria isso, eu tinha que lutar, ir atrás. E hoje em dia eu me vejo como no início de uma carreira. Eu fico muito feliz por isso. E ainda estou realizando um sonho, pretendo crescer muito mais. Mas eu sou muito feliz em estar fazendo o que eu gosto. Ter muito apoio, principalmente da minha família. Mesmo que de início eles ficaram com o pé atrás. Eu acho que meu sonho é esse. E já tá no último ano, né? Já tô no último ano. Então, assim, um caminho muito longo desse sonho, né? Sim. Eu acho que quando a Laura trouxe da mudança dela, eu acho que é como se, assim, a Maria foi a primeira pessoa que gravou aqui comigo, né? E aí depois a Laura. E, assim, nós três é como se a nossa linha andasse em linha reta, né? E, assim, uma do ladinho da outra, uma paralela na outra, né? Então, estuda, colegial, não sei o quê. E aí, quando a gente termina o colegial, eu acho que a gente não tinha ideia que cada linha ia para um lado, né? Eu e a Maria, eu vou ser formada em psicologia, no final desse ano, mas eu e a Maria somos da psicologia. A Maria formou aqui na Facef ano passado, mas a gente não é da mesma turma. Então, já começa aí, cada uma com uma turma de amigos. E dentro da psicologia, a gente segue linhas totalmente que tem, assim, proximidades, mas que são diferentes. E aí a Laura, engenharia de produção, que é um curso que, assim, a gente tem que, às vezes, explicar pra ela as palavras que a gente tá falando. Eu acho que a gente falou uma palavra que nem consciente coletivo, mas eu acho que você já escutou. Eu já aprendi, já. A Laura já sabe o que é, tá vendo? Então, a gente fala. Mas eu acho que eu fui vendo isso, sabe? Isso que você falou. Nós somos, o Sebastião e a Mia, uma da outra, mas que a gente
vai se vendo, né? Tipo assim, vejo hoje você viajando, né, pra fora, pra trabalhar e tudo mais. Mas você vê também, agora, eu acredito, né, que entende também eu e a Maria aqui em Franca, né? Talvez seguindo um sonho que é na nossa cidade, mas que tem também a ver com o que a gente quer. E que é muito bom, né? Então, você assiste um filme desse, você fala, a vida é assim, é bonita também. E às vezes a gente vai passar por essas questões. Eu acho que isso de sonho, quando você falou de entrar na faculdade, eu acho que o meu sonho era fazer faculdade. Não necessariamente, assim, psicologia, que eu acho que é um curso que tem tudo a ver comigo. Assim, acho que eu nunca cravei tanto, mas era fazer faculdade. E eu acho que o engajamento que eu tenho como movimento, né, tipo assim, de querer, de fazer, de vamos fazer podcast, é muito disso, desse sonho de fazer faculdade, sabe? De participar, de estar aqui. Gente, acho que a gente já estourou o tempo, né? Mas enfim, tá tudo bem. Já que eu sou a chefe, brincadeira. Então, eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Acho que esse encerramento foi muito bom, muito emotivo, muito gostoso de escutar todo mundo. E é isso, gente. Sigam o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. Apoiem esse projeto, que o Eduardo vai continuar com muita garra e felicidade. Que é muito legal, gente. A gente vem aqui, conhece outros alunos, troca ideia, assiste filme, expande horizontes, grupo de extensão é isso. Então, muito obrigada por assistirem a gente até aqui. E obrigada a todo mundo que veio participar. O Eduardo veio porque é contrato. E as meninas, muito obrigada por estar aqui. Muito Obrigada, obrigado. gente. Eu que agradeço. Dando um paudinho lá em cima.